Não, eu não consigo gravar. Eu tô gravando já. Tá, beleza. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, tanta gente. Uma pergunta, vocês já conhecem o Codex? Já começaram a dar uma olhada? Já baixaram o arquivo? Não estou escutando vocês. Oi, Carol. Oi. Já baixei o arquivo e dei uma olhada por cima, assim. Tá. Silvia, você tem Codex, Silvia? Você me escuta? A Silvia acho que tá congelada. Silvia, se você não tiver som, eu acho que ela tá no celular, pelo que parece. Você pode escrever no chat, tá bom? Que fica embaixo, tem um balãozinho escrito chat, você pode escrever nele. Não, tá congelada. Douglas, a Fernanda, você já tem também? Oi, Thales. Oi, Douglas. Carol, tudo bom? Não, eu não tenho. Eu vi o material disponível lá no grupo, mas eu não consegui baixar e ler ainda. Tá, entendi. Seria legal baixar para a gente já começar a dar uma olhadinha nele. Uhum, tranquilo. Eu pensei mesmo em dar uma introdução do que é o Codex, como é que ele surgiu e a gente começar a pegar bem as bases gerais, né? E por que isso é importante para esse momento que a gente está, né? Oi. Vocês aí já têm, Thales? Você e a Mari já tem o baixei, já tá. Tá. Não, tranquilo, Fernando. Bom, tá. Vou explicar então um pouquinho o que é o Codex. Ele é um documento, esse aqui é o meu, já tá bem velhinho já. É o meu, já tá bem velhinho, bem riscado já. Ele foi um documento que ele veio da consciência universal. Ele foi transmitido através da Lebarello e do seu movimento do Era de Cristal. Se não me engano, acho que foi em 99. E ele é comentado pelo povo das Pleiades. Ele não foi trazido pelo povo das Pleiades. Ele tem apenas os comentários de cada lei pelos pleiadianos. A gente está num ciclo que começou em 2012, que acontece de 13 em 13 mil anos, com a mudança da Kundalini. Em cada ciclo que eles foram colocados, foi que a gente recebe novas leis, novas diretrizes que vão reger tudo que acontece no universo, tudo em relação a energia, situações e pessoas. E esse códex chegou exatamente para estar regendo essas leis, para estar regendo o momento que está acontecendo atual, que começou lá em 2012, tem a ver bastante com o calendário maia, com a transição da Kundalini da Terra para ali para a região dos Andes, ali no Chile, na Argentina. Então, muitas coisas você pode estar vendo naquele vídeo que eu postei no evento, que explica bem certinho o que é a transição planetária. Tem outros no YouTube também que explicam o que é, cada um com uma pegada diferente. Tem um até que ele cita bastante arquivos da NASA e ele faz bastante comentários em relação aos eventos com que ele pesquisou na NASA. O Codex, ele tem são 4 capítulos, né? Eles têm as bases gerais, eles têm leis individuais, eles têm leis dos aparecimentos das formas objetivas nas dimensões, das leis que regulam ganhos, méritos, presentes, energias de troca e da manipulação dos aspectos físicos desse plano dessa dimensão. Então, ele pega desde a parte individual e vai até o coletivo, porque tudo que o Codex fala é que o nosso desenvolvimento ele tem que ser individual com vista coletivo. Então, ele trabalha bem para que o indivíduo
e quando fala indivíduo, não é só as pessoas, é plantas, animais, pedras, é tudo, para que a pessoa consiga se localizar, se posicionar no agora, ter noção de presença e como ela vai estar interagindo com os outros indivíduos. Alguém quer falar alguma coisa? Agora tem uma pergunta aqui no chat. Ah, tá, Fernanda, beleza. Eu fiz mais ou menos uma colinha aqui, mas o que eu acho assim, mais interessante assim, no Códex é que ele explica interdimensionalmente como tudo funciona no nível da verdade em todas as dimensões, simultaneamente. Para o Códex existe uma fonte que a gente conheceu como Deus, que é o criador de tudo. Ele fala muito da diferença entre realidade e verdade. Quando ele fala em verdade, porque ele diz que só existe uma verdade para a fonte, não existe dualidade, então só existe uma única verdade. A realidade para o Códex, ela é de acordo com o observador. Então, aqui a gente tem bastante exemplo disso. Por exemplo, eu estou tendo uma realidade dessa interação e cada uma das janelinhas tem uma outra realidade dessa interação, né? E é bem difícil no começo, na verdade, conseguir entender, interpretar e saber bem essas diferenças do que realmente que é a verdade perante a fonte, perante ao amor, que é um amor divino, não é um amor que a gente conhece como amor humano, e o que a gente entende como verdade, o que a gente entende como realidade. Pensei mais a gente conversar também. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Não? Então tá, gente. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui das bases gerais, então. O Códex, ele começa falando de amor e ele termina falando de amor. Porque o amor, ele realmente ele é a energia mais alta, é a frequência mais alta e que consegue realmente fazer todas as transformações. Nas bases gerais, que vai dar base, a estrutura para todo o novo ciclo, a gente tem 5 premissas, né? Que é o não julgar, o ser humilde, não fazer nada contra a lei do amor, não resistir ao mal e não fazer nada contra a lei da misericórdia. Quando a gente se coloca num local de não julgar, é bem difícil, porque a todo momento a gente está fazendo isso, a gente faz isso muito com a gente mesmo. Tipo, eu tô me olhando e vendo o que tá de errado ali, mas ao mesmo tempo eu tô olhando para vocês pensando, meu Deus, será que eles estão pensando, né? Será que eles estão entendendo o que eu tô falando? E a gente cai muito nesse vício de todo momento a gente está julgando. Quando a gente faz isso, a gente se tira do momento do agora e se coloca numa outra realidade. E aí a gente desconecta e não presta mais atenção nos sinais, em tudo que está em volta da gente. O não julgar é muito mais do que tu achar que uma pessoa fez alguma coisa errada ou que não concorda com alguma coisa da outra pessoa, ou seja, sei lá, qualquer coisa se relaciona até um animal, um cachorro. O cachorro do vizinho é muito chato. É muito mais com a gente mesmo, para depois a gente começar a reparar nos outros. Porque às vezes é mais fácil, né? A gente começar a tentar. Não é cortar, é que eu acho que aos poucos tu vai soltando, tu vai deixando livre para que isso deixe de acontecer. Você simplesmente deixa de
de dar importância para certas coisas, assim, e comece realmente a prestar mais atenção em você. Alguém quer perguntar alguma coisa? Em relação ao não julgamento, as bases gerais, todo mundo está entendendo? Carol, eu acho que se alguém tiver a fim de perguntar, pode escrever no chat para você não ter que fragmentar e ficar perguntando se alguém quer. O que você acha? Não, eu acho Escrever legal no no final chat de assim, troca, depois eu queria fazer conversa, uma né? pergunta. Silvia, você Porque conseguiu resolver o problema? Só um minutinho. A Silvia está com um problema e ela entrou lá no Facebook para pedir ajuda. tá. Eu vou colocar aqui no chat, eu Tá. postei no Google Drive esse códex que ele é comentado, ele é de bolso, ele é bem pequenininho, que é o que eu tenho, e eu levo para tudo quanto é lugar, e ele é ótimo, assim, porque o grande mesmo, ele tem acho que 40 páginas, ele é meio confortável para ficar levando para qualquer lugar. Será que a Silvia resolveu? Acho que não, porque ela não está respondendo. Mas vai, pode mandar ver aí que eu fico com ela tentando resolver, tá? Tá. O outro ponto das bases gerais é o ser humilde. O ser humilde é porque ele coloca que todos são iguais. Não existe nem mais nem menos. Não existe um indivíduo que esteja numa escala de evolução maior do que a escala de evolução menor que a sua. E mesmo serve também com seres extraterrestres, estelares, né? Porque como a gente parte da premissa que somos filhos da mesma fonte, somos parte da fonte, somos um e um mesmo, então nós somos iguais a todos. Então, e pela lei universal, ela diz que conhecimento e consciência de que cada ser existente no universo tem do universo todas as condições para desenvolver-se com pleno potencial para crescer e desfrutar, independente da sua forma de individualização. A humildade, ela entra exatamente nessa lei universal, que coloca a gente realmente como iguais, e não existe um que esteja mais ou menos, não existe eu sou mais evoluída do que vocês, eu sei mais e vocês sabem menos. É você realmente se colocar nesse lugar de humildade e ter entendimento que mesmo que uma pessoa não compreenda o que você fala, ela tem as mesmas condições que você. Ela pode estar, de repente, num estágio diferente que você, mas não quer dizer que ela não tenha as condições de estar onde você está ou de ser até muito mais que você. O outro é não fazer nada contra a lei do amor. A lei do amor é muito linda. Colocar o bem-estar, a ocupação e os sentimentos com os outros acima do eu. Negar a existência do mal no mundo e não resistir. O amor segue o curso da menor resistência. Quando a gente se coloca bem-estar e a ocupação, Jesus fala, né, que a gente deve se colocar no lugar do outro, não fazer nada para o outro que a gente não queria que fizesse para nós mesmos. Quando vocês forem pegar o código e começar a ler, quem conhece um pouco da religião católica, começar a ver que tem muitas coisas parecidas, porque muito do que o Codex fala é realmente da essência do que Jesus trouxe para a Terra, sem a Igreja Católica fazer, enfim. Quando a gente se coloca no lugar do outro,
a gente consegue entender, a gente consegue ter mais compreensão, mais empatia sobre o que acontece. Você não consegue não julgar, você se coloca na situação de humildade e tudo começa a fluir melhor. Quando você começa a se entender como a lei do amor realmente funciona e colocar isso em prática no seu dia a dia. E mesmo às vezes serve para você mesmo. Porque às vezes você pode não... Não é que você vai fazer alguma coisa em relação ao outro, né? Por exemplo, teve uma situação no jogo da transformação em que uma decisão minha poderia influenciar todos os outros. Eu tinha a escolha ou jogar de acordo com o que a outra pessoa estava me pedindo, ou simplesmente negar aquele pedido. E no momento eu escolhi seguir a minha intuição, que estava de acordo com o meu coração, porque eu senti que fazendo aquilo, eu ia estar auxiliando o outro na consciência dele. Então, às vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, mas sendo íntegro com a gente, você está realmente expandindo a lei do amor, você está realmente propagando a lei do amor. Porque não é só se colocar no lugar do outro, é ver como que esse papel no lugar do outro, ele vai estar agindo integralmente em todos os lados, em todas as dimensões. Seja você com você mesmo, seja você com o outro, seja o outro com a situação, seja a situação com todos os envolvidos. Ela é muito circular, não dá para tu ter só uma única visão. Vamos ver. A lei do amor fala muito da fluidez, da gente fluir com o que tem menos resistência. Desculpa. O Rupira, na última interação, ele falou um pouco sobre a resistência e me lembrou bastante em relação à lei do amor mesmo. Como a gente não resistir a uma determinada situação e como você se colocar realmente numa posição de trazer um pouco de luz para a sua vida, entendimento também para a sua vida. Um pouquinho aqui que eu tinha colocado sobre a lei do amor. A função objetiva. Uma das coisas quando eu comecei a ver o Códex, tentar entender o Códex e como trazer isso para minha vida, foi a não resistência. Eu comecei a perceber situações da minha vida em que às vezes era muito difícil, que, assim, que eu tentava fazer alguma coisa e sempre dava, ou alguma coisa dava errado, ou podia ser perder um ônibus, um contrato que não dava certo, um trabalho, ou o mesmo em relação às pessoas. A gente percebe às vezes muito em família, a gente tenta mais próximo de ficar em harmonia com a família e às vezes é bem complicado, é bem difícil. Mas existem muitas formas de tu estar fazendo o que tu está fazendo. Existem outras maneiras. Então, a não resistência, ela te mostra que existem outras formas de como tu está agindo. Se não dá de um lado, tenta do outro. Tenta pelo jeito que vai fluir melhor, pelo jeito que você vai se sentir melhor e que as coisas vão acontecer naturalmente. A não resistência foi uma coisa que foi mais fácil, assim, de começar a colocar o Códex dentro da minha vida. Vamos ver. Tá. E a gente tem também depois o outro, não fazer nada contra a lei da misericórdia. A lei da misericórdia, ela é muito
ela está muito ligada à lei do amor. Elas estão... uma tem bastante a ver com a outra, porque... vou voltar um pouquinho ali, na lei universal. A lei universal, ela fala que somos iguais e que temos toda a capacidade plena do universo para desenvolver. O Códex, quando fala de misericórdia, ele fala do perdão das situações e não você perdoar pessoas. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou um e o mesmo com a fonte criadora, eu sou um e o mesmo com todos vocês, eu não vou perdoar pessoas se as pessoas são o mesmo que eu. Então, eu perdoo as situações que me envolveram com as pessoas. As situações que, ou eu causei, ou eu fui envolvida e que me trouxeram alguns sentimentos, algumas emoções que entraram em desacordo e desarmonia com o meu ser. E, de alguma forma, isso acabou nos prendendo e nos trazendo numa posição de ficar preso àquela situação, de ficar preso àquela pessoa. A partir do momento que você pede perdão às situações e você perdoa as situações, você quebra o elo e você liberta as situações e liberta as pessoas. E você fica livre e abre espaço para o novo. Vocês conseguem entender um pouco disso? Alguém quer falar alguma coisa? Eu consigo. Oi? Eu consigo. Eu queria falar uma coisa do resistir ao mal. Posso? Fala. Eu acho que o resistir ao mal não se restringe a só à sombra que está saindo de você. Eu acho que também é a sombra que você vê no exterior. Por exemplo, tudo que você vê no Facebook que te incomoda e você entra numa resistência de ativismo, para mim isso também é resistir ao mal. E isso acaba reforçando a resistência interior. É uma troca de energia. Então, não é que você está de acordo com situações, é que você tem que observar como é que aquela situação que é externa faz parte do seu interno. Então, a política no país. As pessoas resistem ao que está acontecendo, elas brigam com o que está acontecendo, elas colocam as suas opiniões, que são egóicas, né, em relação ao que está acontecendo. Isso é uma forma de resistir à observação de que isso também é interno. Então, a resistência não é só a dor que está sentindo, que é perceptível, né? É a esse tipo de situação externa também. Eu não sei se eu consegui explicar bem o que eu sinto em relação a isso. E também O que está fora está dentro, e o que está dentro está fora. Então, todo tipo de resistência entra dentro dessa lei. E também serve para o bem também. Às vezes a Sim. gente resiste a alguma coisa que a gente está vendo que é benéfica para a gente, mas a gente não quer ir para esse caminho. Isso, é a mesma coisa. Toda resistência que vem geralmente de uma opinião que parte do ego, ela é como se fosse uma parede para a energia fluir. Era isso que eu queria comentar só. Dá para expandir bastante isso, né? O que mais a gente pode falar? Deixa eu ver aqui. Eu não queria expandir muito, na verdade. Eu queria era mais falar sobre as bases gerais e fazer, assim, tipo um bate-papo, um diálogo para ver o que vocês entendem dessas bases gerais e pegar, tipo, exemplos do dia a dia de vocês para que esses conceitos das bases gerais fiquem bem
bem entendidos para cada um, porque tem muitas coisas, às vezes, no Codex que o que a gente entende que é uma palavra, na verdade, existe todo um significado por trás, e é muito mais do que uma simples, como da não resistência, né? Realmente tem todo um contexto por trás, e que no começo, às vezes, pode ser um pouquinho, dificultar um pouco a compreensão. O que mais que a gente pode estar falando? É muito estranho, enfim. O que é muito... Oi, você está ouvindo, Carol? A Oi? Silvia está falando. Oi, Silvia. Posso fazer? Oi, tudo bom? Pode, por favor. Posso fazer uma pergunta? Por exemplo, o que a Paty falou. Como seria, por exemplo, em relação à política, a não resistência? Eu não entendi, não está muito claro para mim. Essa, por exemplo, uma situação ruim no país. Como que seria a sua não resistir a isso? Eu fui clara? Foi. Vou colocar a câmera aqui, peraí. Silvia, para mim o não resistir, por exemplo, esse exemplo que eu dei do governo, tem a ver com a coisa do julgamento, em você estabelecer que existe uma culpa de alguém e não a responsabilidade individual e coletiva. Então, quando eu olho para o governo, eu sei que aquilo está acontecendo, eu não resisto criando situações de agressão, de culpabilização. Como é que eu lido com aquilo? Eu olho para mim, eu observo como é que aquilo em mim, né, se reflete nas minhas atitudes micro. Por quê? Porque o macro, ele é uma união do micro. E aí eu mudo em mim as minhas atitudes. Entendeu? Eu mudo em mim a forma de lidar. E não entro no Facebook e fico xingando a Dilma, o fulano, o ciclano. Não, eu olho para a situação do Rio Doce, por exemplo, e penso, existe uma empresa que é responsável e não culpada, eu mudo também essa forma de denominação dos atores. Ela é responsável por uma situação. Mas e eu? Qual a minha responsabilidade nisso? Eu uso ferro, né? Então, eu compro produtos que são criados por empresas como essa. O que eu posso fazer para mudar isso em mim? Aí eu vou atrás disso. Qual que é a minha atuação nesse todo? Então, é diferente da resistência, entendeu? A resistência, ela está muito relacionada à culpa. Tanto a culpa interior quanto a culpa exterior. Que aí vira vítima também, a vítima interior e a vítima exterior. E esse tipo de roda, né, que fica a vítima ou algoz, ela não deixa a energia girar. Então, cria-se uma resistência que é como se fosse uma parede. Agora eu entendi, Paty. Obrigada. Nada. Esclareceu. Eu tenho a quinta lei, que é a lei da unidade, ela fala: sempre que tudo parte da mesma fonte e tudo é um, não há nada que se lutar. Qualquer tipo de luta é sempre contra si mesmo, em qualquer nível e em qualquer dimensão. Então, não é você é responsável. Se você faz parte de tudo, você é responsável pelo que também acontece. Então, como dentro da tua vida, do teu micro e do teu macro que está em volta, como que tu pode agir para que todo o universo age de acordo com o amor? O que tu pode realmente, aquela coisa, que milagre tu quer ter na tua vida? Como que tu pode fazer os milagres na tua vida, sabe? Seja, começa com lixo, começa reduzindo ferro, começa... O que integralmente tu pode ser melhor e como que isso vai reverberar em volta, né? Porque assim, tu vai estar fazendo exatamente isso, tu vai estar promovendo o teu desenvolvimento individual e isso vai estar sendo reverberado no coletivo. Porque quando a gente
é exemplo, que está em volta, também acaba se influenciando, né? E uma das coisas que o Códex fala é a gente levar a luz e a gente relembrar para o outro que a gente também é luz. E a gente relembra o outro sendo luz, acendendo nossa luz, andando realmente de acordo com a lei do amor e de acordo com as leis do Códex. Tá certo. Obrigada. De nada. Você baixou já o Códex? Eu baixei o grandão e imprimi, e eu tô lendo. Uhum. Tem umas 40 páginas. Tem bastante página. Mas depois eu vou ver o pequenininho. É mais prático depois para levar. E no próprio canal do Era de Cristal tem algumas aulas ali. Também é bem interessante também tá olhando um pouco das explicações dele. Uhum. Vamos ver. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho importante também a gente comentar que a minha percepção, né, é de que a gente tem um conceito de lei como se fosse uma coisa obrigatória, né? E eu acredito que que o Códex ele foi escrito numa linguagem de 1999, mais ou menos, 2000, porque era dessa maneira que a gente entendia o processo, tá? Mas numa nova dimensão, não é o mesmo conceito, não é uma lei porque é uma obrigação. Eu acho que é como se fossem diretrizes para a gente conseguir transpor a evolução do último ciclo. Mas não é, é a nossa lei, existe alguém lá em cima que está impondo leis para isso acontecer. Vai ter alguma punição, alguma multa, alguma coisa assim. Não é isso. É escolha. Está aqui o Códex, se você quer seguir, você segue, se você quer continuar na sua vida, você continua. Ele te dá uma sugestão de como você pode fluir melhor, mais fácil, daqui para diante, né? Mas aí é com você. Você quer escolher ou não, né? Eu também acho que é bem por aí mesmo, e até algumas coisas do próprio Códex, eu acredito que está bastante em evolução, assim, algumas leis, eles têm 37 leis, se não me engano, né? 43 leis, acho que algumas leis eles já mudaram um pouco, porque a energia está mudando muito rápido, a situação que a gente está mudando bastante rápido, assim. Por isso que eu acho importante essa interação, porque eu acho, se todo mundo que começar a participar se predispor a realmente a estudar e vir com isso meio que eu não acho que incorporado, porque eu mesma demorei um tempão para incorporar as leis do Códex, até porque não é um nível mental, né? Não, é a atitude ali no dia a dia. Exatamente, é uma percepção daquilo, aí você entra em contato com as sombras. Agora mesmo, na lei do amor, por exemplo, o não julgamento, eu tenho clareza de que eu estou nesse nível, que para mim é o mais difícil da humanidade, é sair do julgamento. E eu tenho clareza que agora é a hora de eu integrar essa parte do julgar. Não só de eu julgar o outro, como é que eu me vejo sendo julgada pelo outro. É bastante intenso isso e difícil. Agora, se você vem com o papel de observador de cada lei no estudo, pode ser que a gente, até o próprio documento possa evoluir a partir daí. Né? Porque a Lê Barela, ela foi uma pessoa que canalizou, trouxe para o mundo nessa canalização, mas a evolução vem do todo, né? De todo mundo participar.
Se a gente Sim. tiver esse compromisso, acho que seria bem legal. Eu não sei como você vai fazer, se você vai propor que leis a gente vai trabalhar no próximo encontro. Eu ia, na verdade, até primeiramente me propor é isso, porque que durante essa semana vocês observassem o dia a dia de vocês e como essas bases gerais, vocês conseguem colocar ela no dia a dia, mesmo que seja o percebendo ela, né? Porque a prática mesmo é mais do que o entendimento, é realmente tu colocar no teu dia a dia para realmente tu entender os conceitos, assim. E até, de repente, pegar, sabe, pega no dicionário o que é cada coisa, o que significa base, o que significa ciclo, o que significa indivíduo. Porque isso também te ajuda a entender o quanto que é importante essas bases gerais, o quanto que é importante essa estrutura que eles colocam para as próximas leis, para os próximos entendimentos, né? Tá. Vocês falaram alguma coisa sobre a gratidão, a lei da gratidão? Não, ainda não chegamos lá. Ah, tá. Pensei mesmo em pegar só as bases gerais, que já dá bastante coisa para pensar e para fazer muitos cliques, claques e tons e tudo isso que acontece. Mas você está com alguma questão, Silvia, com a lei da gratidão? Eu não... Uma dúvida só, assim, porque fala que a energia recebida tem que ser devolvida. E uma das formas são você verbalizando. Aí eu estava com dúvida, além da verbalização de agradecer, quais seriam as outras formas? Seria só o sentimento da gratidão, da graça recebida? Porque na verdade, por que é uma das formas a fala? Porque a gente, no geral, ainda não sabe trabalhar com a energia mesmo, né? Não sabe nem como é que é isso. Eu escrevi sobre isso agora faz pouco tempo, sobre o perdão e a gratidão. Porque isso é uma energia, ela não é mental. Não adianta você pensar, eu sou grato a fulano de tal por fazer isso. Mas uma das ferramentas que eles dizem que pode te ajudar nisso é você verbalizar realmente para a pessoa. Mas eu vou te dar um exemplo. Você já passou por uma situação em que aconteceu algo que seu peito explode, assim, de tanta satisfação, de tanto amor? É isso. Por exemplo, um abraço fala mais do que palavras. Exatamente. Por quê? Porque isso é uma energia, né? Não adianta muito falar, Silvia, eu te agradeço, mas não está aqui, né? Não está no meu espaço de coração. Então, mas por isso que eu digo, né, que o negócio evoluiu. Em 99, por incrível que pareça, faz pouco tempo, mas era muito mais difícil você observar as expressões de gratidão, né? Tudo começou a mudar, inclusive nessa época. A internet começou a ficar mais forte, A internet ela veio para o nosso planeta para realmente nos dar uma ferramenta da gente conseguir a gente conseguir visualizar a unidade, né? E também exercitar a telepatia. Qual que é a ferramenta que a gente tinha em 99, então? Vamos expressar isso verbalmente. Vamos começar a fazer isso verbalmente. É como se fosse é como se eles fossem professores de pré-escola ensinando a gente passinho por passinho. Agora a gente já tem condição de emitir essa energia a partir do coração. A minha gratidão, ela não precisa ser expressa verbalmente. Por quê? Porque ela não é egóica. Eu não preciso que ninguém saiba que eu estou grata, e também, se for de coração para coração, aquela pessoa que está recebendo a energia também não precisa receber pelo ego dela. Ela vai sentir. Ela vai sentir. Porque a gente nós somos conectados, né? Mas naquela época, ainda, isso precisava ser falado, né? É bacana. Obrigada, Paty. E tem um lance também, né? Energia recebida, energia devolvida. Nem tudo que você recebe
é uma energia que tem que ficar com você. Não é só a gratidão. E Tá? tem Certo. Fala, Carol. outra coisa também. Até o que tu recebe que tu não gosta, você devolve. Você tem que devolver. Devolve a mesma moeda. Você pode transmutar, sabe? E devolver para a pessoa. Mas isso é muito sutil, né? Muito, muito sutil. Por exemplo, você está no teu trabalho, alguém faz uma coisa que você não gosta. Você pode... Tem duas escolhas. Você pode agradecer por ele estar facilitando a tua existência e estar trabalhando em ti uma sombra tua. Ou você pode xingar o cara e aí você cria uma questão e ligação com ele e todo o embolo que você prefere. Obrigada por facilitar a minha existência. Aí você tem que ser extremamente observadora para ver essa sutileza, porque senão você não consegue ver. Mas o exercício é a presença. O exercício é a presença, né? A gente se perde na distração. É verdade. É verdade. Para mim é um grande exercício. Eu tava pensando ontem relacionado à questão do agora, quando o Codex coloca que ele é no funcionamento de todas as dimensões, né? Ele é pentadimensional. Então, quando tu consegue realmente te colocar no agora, todos os teus aquis que estão em todas as dimensões, eles se conectam exatamente contigo nesse ponto. Então, tu consegue estar transitando em todas as dimensões. Tu consegue ter a clareza de tudo que acontece em todas as dimensões. Então, realmente consegue te colocar no agora. Foi uma coisa que eu estava pensando ontem quando estava estudando. Depois que eu vi o broadcast da Christina Dale, que, aliás, é ótimo. É o melhor de todos, eu achei, até hoje. Foi uma coisa, tipo, deu aquela coisa e bem foi realmente estar realmente 100% no agora e conseguir perceber que todos os teus aqui, em todas as dimensões, tempos e espaço, presente, passado, futuro, eles conseguem estar contigo unidos naquele ponto. Muito legal isso. Bom, acho que é isso, pessoal. Eu tenho uma sugestão. Bárbara, você está aí? Estou, aham. A gente consegue colocar, por exemplo, cada estudo num bannerzinho assim para deixar fixo? Tipo, hoje ela falou das leis universais, que são, para mim, a base de tudo, na verdade. Não precisaria estudar mais nada. Eu, Patrícia, né? Se eu ficar com as leis universais ali no meu dia a dia, já seria ótimo. Porque aí, uma coisa legal é, se cada um pegasse esse banner e conseguisse deixar visível em lá no seu computador, imprimir, deixar na sua mesa, deixar no fogão olhando para aquilo, para a gente fazer o exercício de observar-se durante a semana, até o próximo estudo, nessas leis universais. Isso. Você acha que dá para fazer? Sim, dá para fazer, tranquilo. Não, eu estou perguntando porque eu sei que você está com um monte de trabalho, não quero te atropelar. Não, mas eu já, na verdade, assim, eu mesma já peguei até post-it e já escrevi e deixei na frente da onde eu trabalho. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Isso, mas se a gente conseguir colocar no grupo e começar a expandir isso, em todo lugar que a gente postou, que a gente tem um estudo, colocar, olha, essa semana nós estudamos as leis universais e vamos observar isso durante a semana toda. E aí vai chegando mais gente para isso, entendeu? Até gente que não consegue vir na interação, que depois vai assistir o vídeo e para dar uma ferramenta só. Não, acho super válido e é simples de fazer, não toma muito tempo. Não. Ah, legal, então. Posso também dar uma esboçada em algumas coisas também. Enfim. Eu vou fazer e daí ponho lá.
Beleza. Tá bom, combinado. O que vai ser a próxima aula? O próximo estudo? Aí acho que a gente já pode entrar nas leis individuais. E aí vai ser a lei da gratidão, a lei da unidade. E aí a gente pode falar um pouquinho também da lei do amor e da misericórdia. Tá. Eu conseguiu entender que a gente perdoa situações e não são as pessoas, são as situações que nos ligam. E porque a partir do momento que eu estou perdoando pessoas, eu estou perdoando a mim mesmo. Então, eu perdoo as situações para que elas desfaçam o elo entre as pessoas. Como que vai... desculpa, como que vai ser? É toda segunda ou é a semana inteira? Não, é toda segunda. Toda segunda. Toda segunda às 11h11. É. Tá. Foi o horário que veio. Mas foi tão natural isso, foi incrível. Mas Foi. esse número é um número místico, não é? 11h11. Eu considero que números são juntos, 11-11, 12-12, ou eu gosto às vezes também do tipo 12-21, sabe? 13-31, ou 144, né? O 14-1. São números que te mostram que está na sincronia do universo. Enfim. Então tá bom. Mas é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada a todos. Gratidão. Acho que vai ser muito legal, viu, esse grupo. Vai ser bom porque o Codex é importante, gente. Eu confesso que eu estava bem ansiosa para fazendo isso, porque eu, como vocês, eu estou estudando isso, não considero que eu sei tudo, e acho que é muito mais a gente aprendendo junto e do que eu estar ensinando alguma coisa, porque não é por aí. A gente vai fazer um trabalho, eu e a Carol, e tem a ver com o Codex também, que é do alinhamento energético. Vai ser uma doação nossa, né, de energia, mas a ideia não é a gente fazer o alinhamento, mas repassar isso para que cada um saiba fazer o próprio alinhamento para essa mudança. Aí tá aqui a Mariana Mel e o Thales, que tem a Águas de Micael. Não sei se você conhece, Silvia? Não. Então, a gente está unindo várias ferramentas para tentar ao máximo se manter dentro da vibração, né? E eles têm as águas de Micael, que ajudam você a se manter na vibração. Mari, você quer falar alguma coisa disso, por favor? Explica para a Silvia, por favor. Oi, Carol. Tá me ouvindo? Sim. Carol? Estamos ouvindo todos. Tá ruim a conexão? Tá picando. Primeiro, quero agradecer e a Paty, a Bárbara, a Forma, por ter nos chamado aí. Sentido chamado, né? Paty. As águas de Micael realmente, é o que a Paty falou, ela mantém o maior tempo possível na frequência indicada. Bom, se toma a verdade, então fica-se mais tempo nessa frequência. E as frequências elas vão aumentando conforme muda a água em si. Então vai da verdade até a liberdade. As 3 primeiras é a verdade, caminho e vida. E depois segue para o amor e luz, abundância, perfeição, essência e liberdade.
A frequência vai aumentando conforme vai ingerindo as águas. Eu estava fora, não peguei o contínuo da... Eu cheguei aqui e aí vocês me chamaram. Eu não sei como é que estava o assunto. A gente estava falando das leis universais, né, que é o princípio do Códex, e que cada semana a gente vai trabalhar algumas e tentar, por exemplo, hoje a gente falou das leis universais, e tentar se observar durante a semana dentro desse contexto todo, como é que a gente está nessa vibração, como é que está a nossa atitude em relação a isso, ver o que surge, né? Aí eu estava falando para a Silvia, que acho que é a única que não conhece, de que as águas podem ajudar a manter essa vibração, né? Do propósito dessa mudança. Aham. Também bem nessa Tudo que ajuda é bem-vindo. Vou te colocar lá no grupo, Silvia, dela, e aí você vê, se você puder adquirir as águas, é uma boa. Ela... Eu tô explicando o que a Mari me explicou. Se eu falar alguma coisa que não seja, você me corta, Má. São kits, e aí tem uma ordem para você tomar, e cada garrafinha é uma dose única, e você toma a cada 21 dias. Certo. Entendeu? E tá, você me põe lá. eu vou te colocar lá e você vê com a Mari para adquirir. Tá, porque isso vai também me ajudar aqui nesse grupo, não é? Vai te Isso ajudar em tudo, né? Em tudo, né? Porque o grupo é um estudo elemental, mas se você tiver a capacidade de observar si mesmo dentro dessas leis, você dá um passo de dimensão, tipo, você começa a expandir a sua consciência. As águas vão te ajudar a manter essa vibração de mudança, porque as mudanças, elas não vêm mentalmente, né? A expansão começa nesse nível, mas aí vão surgir sombras, vão surgir situações para você aprender a lidar, e as águas te dão esse suporte. Eu associei, não que seja a mesma coisa, mas eu associei a floral, né, mais ou menos. Não é como se o floral, ele também tem essa ideia de manter a vibração, mas outra coisa. Foi canalizado multidimensionalmente e interdimensionalmente. Então, já vem, não é, porque os florais, eles vêm do nosso planeta, né? As águas vêm de uma inteligência universal. Tá. A diferença, só acrescentando, a diferença do floral para as águas é que as águas atuam na alma. Isso. Então é como se viesse realmente de cima para baixo, viesse da expansão para a consciência, né? Tá. E o floral vem da consciência, atuando no físico, indo para a expansão, vamos dizer assim. Tá. Eu vou ver direitinho, aí eu entro em contato. Isso, Silvia, estou disponível também. Se quiser entrar lá e me chamar, tanto eu quanto o Thales estamos disponíveis para você. Tá certo, obrigada. Eu já te adicionei lá, tá, Silvia? Tá, obrigada, Paty. Eu vou ter que sair agora, porque tá bem pegando a hora do meu trabalho. Já tá finalizando, né? Eu não vou perder muita coisa, né? Não, a gente só vai falar tchau, acho. Gente, muito obrigada, viu? De nada. Obrigada a você. Segunda-feira eu entro e vejo se eu entro na hora certa, que eu fiquei meia hora tentando falar e ver alguma coisa. Não, agora você já pegou o jeito, vai ser facinho. Tá bom, beijo. Beijo, Sil. Obrigada a todos. Nada. Eu só ia falar uma coisa, mas ela já foi. Mas aí vai ficar gravada. O Códex fala que toda energia se materializa numa forma.
E seja pensamento, o que for, ela vai se materializar de alguma maneira e em uma forma. E acho que foi que a Silvia perguntou como devolver a energia da gratidão. É pensar que, de alguma maneira, aquela energia vai estar se materializando em uma forma. Em uma situação, em algum objeto, alguma coisa assim. Acho que a gente pode terminar com o espaço do coração, que eu deveria ter feito no começo. Eu achei que você ia fazer mesmo, né? Mas eu acho legal fazer no final. Mas foi a ansiedade, um pouco de nervosismo, enfim. Tá. Vou fazer o espaço do coração. Vocês podem fechar os olhos. E respirar profundamente, devagar, pela boca. Pode colocar a mão no coração. Sente as batidas do coração. Imagina não. Traz a luz da fonte criadora, traz a luz do universo para dentro de vocês. Que ela entre no alto da cabeça de vocês, que vocês têm um chakra chamado chakra coronário. Essa luz vem da fonte criadora, vem de Deus, entra diretamente pelo chakra coronário de vocês, passa pelo chakra frontal, expande o chakra frontal no máximo que ele possa ser permitido expandir. Abre o chakra da garganta para que vocês consigam se expressar para o mundo e que vocês consigam compreender a expressão do mundo. Ele entra no chakra cardíaco, abrindo espaço entre o coração, fazendo com que o chakra tímico de vocês, que fica à frente do chakra cardíaco, um discozinho redondo, possa girar e emitir toda essa energia. Essa energia entra pelo chakra coronário e sai e expande pelo chakra tímico. À medida que vocês vão respirando, vocês vão percebendo o batimento cardíaco de vocês. Você pode colocar a mão na garganta e perceber que há uma sincronicidade entre os batimentos cardíacos e os batimentos do coração na garganta. Pode botar a mão na garganta. E à medida que vocês conseguem sintonizar esses dois batimentos, vocês vão sentir os batimentos do coração na testa de vocês e entre os olhos. E aos poucos vão percebendo que as batidas do coração, do chakra frontal, do chakra laríngeo e do chakra cardíaco, eles batem no mesmo ritmo e na mesma frequência. Nessa percepção, vocês se encontram dentro do espaço do coração, que é um espaço sagrado, é o espaço onde você pode entrar em contato com o seu eu da quinta dimensão, ou, como eu digo, que é a sua essência, a sua alma, e até mesmo os seus guias através desse espaço do coração. Dentro do espaço do coração de hoje, eu peço que vocês se conectem com o eu superior de vocês e peçam a ele para que vocês expressem a melhor forma de vocês neste agora e neste aqui. E que essa energia e essa compreensão do universo, conforme o Códex expressa, elas sejam colocadas no dia a dia de vocês, sejam incorporadas no dia a dia de vocês. À medida que vocês se sentirem mais confortáveis, vocês podem abrir os olhos e trazer essa lembrança para o dia de vocês. Gratidão. Carol, eu não consigo mais Estão fechar. todos bem? Eu não consigo mais fechar meu espaço do coração, sabia? Oi? O meu espaço do coração, eu não consigo mais fechar ele. É que eu acho que a gente já está direto no espaço do coração. Não tem mais isso, abre e fecha. Eu já vivo nele o tempo todo. Mas eu acho que ele era uma das coisas que eles falavam, né? Lá era isso, à medida que você vai vendo, acho que o negócio está evoluindo, a gente já está direto. Eu tenho dificuldade para fazer espaço do coração como eu guiei, porque eu acho que quando eu falo espaço do coração, eu acho que automaticamente eu já Exatamente. é muito louco.
E eu já conversei com outras pessoas também do Era, que eu faço parte, e eles também na mesma vibe. Até a Cris também tá nessa mesma idade. Ela acha que ela já está diante do espaço do coração. Tudo uma prática, né? Mais você vai praticando, mais tu vai percebendo a tua energia, o teu corpo, né? O teu foco. É muito lindo, na verdade, tu começar a ter essa percepção de ti, fisicamente, biologicamente e energeticamente. É, sim. Obrigada, Carol. Adorei. Gratidão, pessoal. Qualquer dúvida, escreve ali no evento, me manda um inbox, a gente vai conversando. Ou lá no grupo da Forma, né? Daí todo mundo pode ver, né? E, pô, gratidão pela confiança, pela oportunidade. E é isso aí. Beijos. Obrigada, Fernanda.